Então, eu fiz essa biópsia e o diagnóstico foi de polimiosite, e a característica ali do tecido muscular era de infiltrado de gordura, de fibrose, de necrose, que é característico de doenças neuromusculares. E na época, o médico que fez essa biópsia, que é um especialista em neuromuscular, falou: vamos fazer uma reabilitação. Polimiosite melhora, né? Polimiosite é autoimune, então eu comecei a fazer um tratamento de reabilitação numa clínica de fisioterapia em São Paulo. E em um determinado momento, eu percebi que essa reabilitação ela não estava chegando, né? Muito pelo contrário, depois que eu comecei a fazer, eu fazia hidroterapia todos os dias, 1 hora por dia, e o que eu sentia era, dentro da piscina estava ótimo, maravilhoso, conseguia fazer todos os exercícios, mas quando eu saía da piscina, eu tinha uma fadiga absurda que eu não tinha antes. A minha musculatura ela fasciculava demais, que eu não tinha antes, então eu sentia, né, o músculo pular do pescoço, dos braços, das costas, da perna, do corpo inteiro. E eu tinha uma fadiga pior do que eu tinha antes e comecei a cair na rua, assim, de estar andando, de estar caminhando na rua, de repente a perna falhar e desligar e eu ir pro chão. E aí eu comecei a desconfiar de que alguma coisa estava errada, se era para reabilitar, estava piorando, em alguma coisa estranha. E comecei a questionar, a perguntar para o médico se o diagnóstico estava correto, se ele não queria investigar outras coisas. Eu comecei a fazer uso de suplementos e de medicamentos que não eram indicados para o meu caso. Eu tomei oxandrolona, que é um medicamento anabólico, né, para ganho de massa muscular. Nesse período que eu tomei oxandrolona, eu engordei 10 quilos, e aí dificultou mais ainda a minha marcha. Eu tinha muita rigidez muscular, tive uma lesão no quadríceps direito, que eu mal conseguia pisar, tive que tomar medicamento para dor, injeção mesmo para dor, e continuava com dor, com dificuldade para andar, com mais fadiga, com muito mais cansaço. Tanto que eu saía da piscina, eu tinha que ficar sentada ali no vaso 20 minutos, meia hora, dependendo do dia até mais. No final da semana eu estava mais cansada, porque eu não tinha forças para ficar de pé, para tirar aquela roupa molhada que fica grudada no corpo, para tomar banho, para depois sair e ir trabalhar. Então, foi um período muito difícil, assim, para mim, porque a fisioterapia naquele momento, para mim, ela não estava ajudando, na verdade. Ela deu uma acelerada na progressão da minha doença. E de tanto questionar esse médico, ele falou assim: vamos tentar fazer um exame para doença de Pompe, para ver se é doença de Pompe. Eu tinha muita fraqueza, tinha hipoglicemia, me sentia muito mal. E aí fiz o exame genético para doença de Pompe, que deu negativo. E eu continuei questionando esse médico, perguntando se o diagnóstico estava correto. Eu já tinha recebido vários outros diagnósticos incorretos, né? Suspeitas diagnósticas. Nessa época, a fisioterapeuta, que é uma especialista em neuromuscular, eu questionava demais a questão da reabilitação. E ela me falou: você não tem característica específica de nada, é muito diferente, né? Você tem uma fraqueza mais do lado esquerdo, enfim. E ela me deu um livro de doenças neuromusculares para ler. E era um livro grosso, assim, que falava de todas as doenças neuromusculares. E eu li aquele livro inteiro e não achava a minha característica igual a nenhum relato que estava ali naquele livro. E aquilo me deixou mais com a pulga atrás da orelha ainda. E aí, questionando esse médico, ele me deu um diagnóstico clínico. Ele falou: não, você deve ter uma miopatia metabólica de deficiência de carnitina. Aí me deu carnitina para tomar, não senti nenhuma alteração. E ele falou: é uma miopatia metabólica, ou de carnitina, ou de deficiência de lipídio, mas é uma metabólica. E na época eu queria muito ter certeza do que era o meu diagnóstico, porque eu e meu marido a gente estava pensando em ter filho, né? E ele falou: não, vai ter filho, tranquilo, você não tem nada, você tá ótima. E obviamente eu não me sentia ótima e via que o que eu busquei naquele primeiro momento eu não estava recebendo, né? Que era a reabilitação. E aí, coisas da vida, né? Uma fisioterapeuta especialista em neuromuscular que atendia crianças com Duchenne numa outra clínica, começou a atender nessa clínica e ela veio me atender e conversando com ela e questionando, né, em relação ao diagnóstico, ela também achou estranho e me falou: olha, Flávia, se você tem dúvida, procura outra opinião e tem uma médica lá na USP de Ribeirão Preto que é especialista em miopatia metabólica, né? Vai lá, de repente vale uma segunda opinião para ter certeza. E eu fui até a USP de Ribeirão Preto
e eu vou contar essa história no próximo vídeo.